Se nós formos criativos, usarmos a capacidade criativa, que é o campo emocional, nós nos safamos de muitos problemas. É usar a criatividade. Eulalio manifesta, contudo, essa boa vontade, sem o qual é impossível o início da ascensão às zonas mais altas da vida. Essa boa vontade é a porta mais importante pela qual se entenderá com o médico desencarnado. Qual? O da boa vontade criadora. O médico, para realizar o desejo que o anima, vê-se compelido, para ele trabalhar o mapa mental da médium Eulália, ele é compelido, ele é forçado, né, a realizar, exatamente no desejo que o anima, a pelo menos pôr de lado terminologias oficiais da medicina. Então ele tem que largar de mão isso. Aqueles termos complicados da medicina. Uma técnica científica que pode sair da cabeça dele, porque ele é um médico. Ou o patrimônio de palavras próprias também da medicina. Ou outras definições novas também de um médico, visto agora do mundo espiritual. A ficha de renome que lhe coroa a memória nos círculos dos conhecidos e dos pacientes. Então, se ele for dar uma mensagem, ele também teria que se conter em relação, na psicografia, dar nome de pessoas que ele conhecia, do grupo, amigos dele, ou de pacientes que ele teve. Também estaria realmente limitado. Poderá identificar-se com Eulália para a mensagem precisa, usando também a seu turno a boa vontade. Se o médico e Eulália usando a boa vontade e a criatividade, pode haver um encaixe possível da comunicação do médico com essa senhora simples, que em nenhuma encarnação dela, nem atual, ela teve contato com a medicina. E adotando esta forma de comunicação, pela boa vontade criativa, valer-se-á, acima de tudo, da comunhão mental, reduzindo ao mínimo a influência sobre os centros neuropsíquicos da médium, é que em matéria de mediunismo há tipos idênticos de faculdade, mas enorme desigualdade nos graus de capacidade receptiva, os quais variam infinitamente. Não nos esqueçamos que formamos uma equipe de trabalhadores em ação experimental. Nem o médico chegou a concretizar as bases do seu projeto, nem a médium conseguiu ainda suficiente clareza e permeabilidade para cooperar com o médico. O Calderaro, ele vai explicar que num terreno de atividades definidas, ele poderia agir à vontade, porém ali não. Então, se o médico estivesse num ambiente propício, de pesquisadores, de médiums realmente com bom conhecimento, acervo cultural de medicina, de vidas anteriores, etc., ele poderia realmente agir com mais liberdade, até com mais vontade. Ali não, ali estava muito limitado, até sob o ponto de vista da estrutura somatizada, ou seja, potencializada da cultura da médium. E a mais importante era a Eulália. Diz que o procedimento deve ser de neutralidade mental, não de interferência. Nenhum de nós intervirá perturbando ou consumindo o tempo. Então ele está dizendo, nesse processo, Calderaro não vai interferir, André Luiz também não, porque André Luiz está como aprendiz ali, então não vai haver uma interferência direta para que haja uma equalização ou uma solução em relação a essa inadaptação do mundo mental de um médico com a médium, né? Então nós não vamos, deixa a coisa acontecer de forma espontânea, a coisa vai acontecer porque nós estamos aqui como observadores e vamos ver o que vai acontecer. É-nos facultado permutar ideias, analisar a ocorrência, mas com absoluta isenção de ânimo. Então, permutar ideias, conversar sobre ideias, analisar o que está acontecendo, sim, mas interferir, não. Absoluta isenção de ânimo em relação a interferência para que haja uma equalização possível de mundo mental médico com o mundo mental de pessoas que não teve em nenhuma encarnação contato com a medicina. No caso, a médium Eulália. Vocês imaginam, então, fugindo aqui um pouco do assunto, o que não foi o potencial mental de um Francisco Cândido Xavier, que apenas estudou a primeira etapa, né, dos ensinos da chamada alfabetização, e o acervo profundamente científico desse médium. O acervo profundamente científico do mundo cognitivo, ou seja, do sistema cognitivo vindo do mundo mental de Chico Xavier, de muitas e muitas encarnações com muita sabedoria. Aquele mineirinho lá de Pedro Leopoldo, mineirinho no Brasil, né, um país até inexpressivo em termos de cultura,
em termos de avanço de universidades famosas e avançadas no campo intelectual, mas aquele homem traz um acervo descomunal de cultura. Por isso que ele podia trazer, como está trazendo aqui essas mensagens, os termos técnicos de um André Luiz, muito técnico, muito científico, Emmanuel, o próprio Humberto de Campos e tantos outros espíritos, o próprio Bezerra de Menezes, que se comunicaram através do Chico, pegando esse material do Chico, não o Chico mineiro, que apenas teve os primeiros inícios com as letras de alfabetização, não. O Chico essencial, o Chico, não o Chico transitório, mas a essência que movimentou o Chico Xavier, naquele espírito grandioso, luminoso, de um acervo cultural descomunal. Até fugindo do assunto aqui, eu tenho informação num livro chamado Chico Xavier, Diálogos e Recordações, do meu amigo Carlos Alberto, que Lazarino conhece bem. Ele traz realmente informações sobre vidas anteriores de Chico Xavier, algumas que nos levam, inclusive, ela a ter vivido na época dos faraós, inclusive como ela seria um faraó travestido, né? Não sei como é que seria o feminino de faraó, mas uma delas, mas com conhecimento de ocultismo profundo, com mediunidade avançadíssima na época, isso há 3, 4, 5 mil anos atrás, no Egito. Isso Chico Xavier. Isso é contado nesse livro muito bom, que foi passado para o Carlos Alberto através dos acervos da amizade que tinha o Arnaldo Rocha, né, de uma proximidade com o Chico Xavier. Então Chico Xavier não era um mineirinho, não. Chico Xavier era um espírito grandiosíssimo, uma cultura vastíssima, vastíssima. Por isso que os espíritos se utilizaram cientificamente dele e em algum momento também em obras que foram em parcerias com o Valdo Vieira. Mas o Chico Xavier tinha esse acervo. No caso, Eulália não. Eulália é muito simples, né? Eulália não tinha esse potencial todo. Então, o momento pertence a um médico que não dispõe de aparelhamento mais perfeito para a transmissão do que ele quer transmitir com Eulália, embora Eulália seja a melhor do grupo. Nesse instante, o médico permaneceu de pé junto de Eulália, mantinha a mente iluminada e vibrante num admirável esforço por demolir a natural muralha entre a esfera espiritual, né, e o campo da matéria densa onde estava Eulália. Todos os companheiros em posição receptiva vão absorvendo a emissão mental do médico, né, ele que está comunicando para todos através da médium Eulália, né, mas cada um vai captar o pensamento mental do médico à sua maneira. Ele pode estar falando um assunto X e cada um vai interpretar o assunto X, cada um com o seu modo próprio de interpretar esse assunto X. Os raios de força positiva do médico, efetivamente, incidiam em 8 pessoas que estavam preparadas das 11. 3 estavam fora de sintonia, mas 8 recebiam esses raios de forças mentais desse médico que estava transmitindo o seu pensamento. O tema central do médico, né, do desejo formulado pelo médico no tocante ao projeto de assistência aos enfermos, alcançava o cérebro dos que se conservavam em atitude passiva. O que é isso? Você concentra, você neutraliza o que puder da racionalidade na horizontal da vida, trabalha o seu aspecto emocional, mais emocional, porque no nosso cérebro nós temos aquela zona da inteligência racional, que horizontaliza a nossa visão de vida, e aquela inteligência emocional, que verticaliza. Ela consegue ir mais além do que a razão. E como o médico está formulando seus ideias, tocando ao projeto de assistência aos enfermos, está falando então em hospital, em doente, em médico, etc. Os 8, de alguma forma, conseguiram alcançar em atitude passiva essa estrutura mental emitida pelo médico. Então vamos fazer uma corrente mental. Então vamos todos nós nos esforçarmos, não de forma racional, porque o racional não avança, mas de forma emocional. De forma emocional, você consegue pela prece trabalhar o seu emocional. E ao invés de racionalizar, limitando a sua forma de concentrar, pelo emocional você expande muito mais. E havia exatamente essa sintonia nessas 8 mediunidades ali presentes. Na tela animada de concentração de energias mentais do médico, cada irmão, concentrados na corrente formada ali, recebia o influxo sugestivo dessa tela animada mental do médico, está sugestindo a questão da assistência aos enfermos, né? Ao influxo sugestivo que de logo lhes provocava a livre associação. Os psicanalistas trabalham muito
a questão de livre associação de ideias. Então veja bem, o que está acontecendo nesse grupo, formando exatamente esse ciclo, né, ou essa corrente mental em um grupo mediúnico. Cada um recebeu a sua maneira. Era uma corrente favorável, ele passou pela tela mental como sendo o espírito que está transmitindo a mensagem, e a mensagem está ligada a socorro a enfermos. Cada um recebeu a sua maneira e cada um interpretou a sua maneira na tela mental captada do médico, espírito, como eles interpretavam essa ideia, essa tela mental em movimento, que é a ideoplastia do médico, quer dizer, o que ele está emitindo como um projeto para aquele momento, para aquela noite. Ao receber a emissão das forças do médico, um dos cavaleiros, dos 8, né, que estavam sintonizados, né, recordou comovente paisagem do hospital. Então ele entrou em sintonia. Então o que é que veio na mente dele? Hospital. Então já entrou em sintonia com a ideia de socorro aos enfermos do médico, que está coordenando a ideia central para todos os 8, sendo que a Eulália é a mais importante. Mas eles conseguiram entrar, né? Dos 11, os 8 entraram em sintonia, então ele já captou lá na sua concentração a questão do hospital. Está ligado, né, àquele mapa mental emitido pelo médico. O outro rememorou o exemplo de uma enfermeira bondosa que com ele travava muita amizade. Então ele já... Isso na mente, ninguém está falando um com o outro, eles estão só no mundo mental pensando. Então entraram numa sintonia tão boa que um pensou no hospital, o outro já pensou numa enfermeira. Uma enfermeira que tinha amizade com ele, então já está uma ligação com a ideia lá do espírito que vai dar a comunicação. O outro abrigou um pensamento de simpatia para com os doentes desamparados, ligado à questão também aos enfermos doentes, como é a ideia inicial do médico para transmitir a sua mensagem. 2 senhoras se lembraram da caridosa missão de Vicente de Paulo, ligado também, os 8 bem sintonizados. Vicente de Paulo está ligado ao trabalho assistencial, Vicentino, né, trabalha muito aos desamparados, ao socorrer aos desamparados. A uma velhinha acudiu à ideia de visitar algumas pessoas acamadas que lhes eram queridas. Então essas velhinhas que também faziam parte do corpo dos 8, essas 2 velhinhas, pensaram naquele momento, nessa corrente mental, exatamente em saírem depois daqui e visitarem pessoas queridas do seu coração hospitalizadas. Então há uma sintonia muito boa, captaram a ideia central do médico. Um jovem reportou-se em silêncio a notáveis páginas que lera sobre a piedade fraternal para com todos os semelhantes doentes. Então esse jovem também, ele mentalmente foi reportando essas páginas que ele leu, considerando exatamente esse processo de piedade fraternal aos doentes. Aí o André Luiz, bom, examinei também as 3 pessoas que estavam fora de sintonia, né, que se mantinham impermeáveis àquele serviço benemérito. 2 delas contristavam-se por haver perdido uma sessão cinematográfica. Olha que absurdo, a pessoa vai no grupo mediúnico, eram 11, 8 estavam bem sintonizadas com esse médico, mas 3 totalmente desintonizados, totalmente permeáveis, totalmente, não tem como penetrar em mente de 2 deles que estavam chateados num grupo mediúnico por obrigação, porque é a questão da obrigatoriedade, e não existe quem faz coisa por obrigação vai fazer mal feito, então estão ali por obrigação, mas estão ali pensando o filme que perdeu, ou o filme que vai ver, o filme que não viu, o filme que viu, ele está falando. 2 delas estavam chateadas, contristadas, né, por haver perdido uma sessão cinematográfica, quer dizer, desintonizada com o grupo mediúnico. E uma outra, uma senhora na idade avançada, retinha a mente na lembrança das ocupações domésticas que supunha imperiosas e inadiáveis, mesmo ali num círculo de oração onde deveria, com certeza, beneficiar com a paz. Ela estava preocupada com as questões domésticas da casa dela, com as coisinhas, os comezinhos da vida doméstica, e estava realmente neutralizada, impermeabilizada, ou seja, ela é impermeável, melhor dizendo, a sintonia com o médico, totalmente sintonizada com o médico. Mas, de qualquer maneira, um bom número de sintonias, né? São 8, né? Somente Eulália recebia o apelo do médico comunicante com mais nitidez. As outras captaram, mas mais nítido, mais próximo com a ideia do médico de socorro aos necessitados era Eulália. E aí, evidentemente, né, já que ela recebia esse apelo desse médico com mais nitidez, ela sentia-se ao lado dele, envolvia-se com seus pensamentos, colocava-se receptiva com boa disposição para servir esse médico. Decorrido alguns minutos de expectativa e de preparo silencioso, a mão da médium, Eulália, orientada pelo médico,
e movida em cooperação com os estímulos psicofísicos da Eulália, começou a escrever em caracteres irregulares, demonstrando o conflito de dois mundos psíquicos diferentes, mas empenhados num só objetivo, que é a produção de uma obra elevada. Duas coisas que são pontuadas por nós agora. O médico está passando a sua mensagem por um processo de estímulo psicofísico, utilizando parte do cérebro de Eulália para que pudesse manter um controle psicomotor da mão dela, embora ela não fosse uma médium totalmente inconsciente, mas é uma médium que era manipulável, ela era mais acessível, né? Ela era muito mais influenciável por ele, portanto ele conseguia entrar em alguns pontos do corte cerebral dela e interferir magneticamente ali e ter um controle relativo da psicomotricidade da mão dela. E aí, evidentemente, dentro desses estímulos psicofísicos, ele começou a escrever as suas ideias, sendo que, em função desse conflito de mundo espiritual, mundo físico e, sobretudo, a questão do mundo mental de um médico e o mundo mental de alguém que tinha muitos limites culturais, as letras, as características das letras eram muito irregulares. Letras muito esgarranchadas, como diz isso, né? E aí isso está sendo explicado. Mais alguns momentos e fazia-se a leitura do pequeno texto obtido. O comunicado era vazado em forma singela, como um apelo fraternal. O médico assinou seu nome e, daí a alguns minutos, encerravam-se os serviços espirituais da noite. O dirigente da sessão, seguido lá pelos demais companheiros, iniciou a análise e a contestação da mensagem. Aqui, eu não vou ler porque levaria muito tempo de eu ler a mensagem que ela trouxe para nós. E, evidentemente, é um convite que eu estou fazendo para quem quiser acompanhar no mundo maior, pega esse capítulo e leia essa mensagem. É uma mensagem que levaria pelo menos umas 15, 20 minutos para nós estarmos dispersos. Ela traz a mensagem, o médico traz a mensagem interessante para ela, eu achei extraordinária a mensagem, mas uma mensagem que não tem muita ligação com termos médicos, mas uma ligação profunda, como um convite ao processo de comportamento, de mudança de comportamento. Mas só que tem um detalhe, na mensagem o médico assina o nome dele. Esse é o detalhe importante. E isso acabou sendo alvo de crítica, porque o médico lá, o doutor fulano da tal, ele botou o nome dele lá. Deu a mensagem, uma bela mensagem, mas botou o nome dele através de Eulália. Aí, evidentemente, o dirigente da sessão, quer dizer, aquele dirigente da sessão, não do trabalho em si, mas da sessão mediúnica, daquele dirigente encarnado, né? Seguido pelos demais companheiros, iniciou a análise e contestação da mensagem. Leram a mensagem, agora vamos analisar a mensagem. O que tem de lógico? O que tem de verdadeiro? O que realmente, se Eulália realmente, se aquilo foi animismo ou se aquilo foi uma mensagem autêntica. Essa é a discussão. O que eu acho um absurdo, né, nesse momento. Mas estava acontecendo isso. Vamos ver se realmente essa mensagem condiz com a assinatura desse médico aí. Concordou-se em que era uma mensagem edificante na essência, mas não apresentava índices concludentes da identificação do médico. Então eles queriam, não, aqui nós não estamos vendo o médico, não. A mensagem é muito boa, tarará, mas eu não estou vendo o médico aqui, eu preciso ver estilo do médico. Tem o nome do médico, mas a gente não está vendo o que eles chamam uma identificação mais precisa do médico. É a crítica à mensagem da mensagem psicografada por Eulália. Portanto, não procedia do conhecido profissional que a subscreveram. Então, aquela mensagem não é do médico. Então, já o dirigente do grupo já descartou que aquela mensagem não é do médico. E era do médico. E Eulália sintonizava com ele perfeitamente. Mas para o dirigente não era do médico, porque faltou alguma coisa que ele achava que não caracterizava assim, uma identificação com esse médico. Faltavam-lhe os característicos especiais, pois o médico usaria terminologia adequada e se afastaria do padrão comum de mensagens corriqueiras do vamos amar, vamos ser bonzinhos, vamos ser humildes. Essa é a crítica. E nesse instante, a tese animista apareceu como um condão de resposta para todos, ou seja, foi animismo, não foi Eulália. Foi um processo que saiu dela, a mensagem é dela, e não tem médico nenhum, e ela botou o nome do médico aqui porque quis. Desviou-se a conversação para complexas citações, aí eles começaram a usar filosofia, cientificismo, parapsicologia, metapsicologia, cheio de autoridades intelectuais. O grupo lá, dos 11, né? E nesse desvio, né, dessa conversação, falou-se de Charles Richer, do metapsiquismo internacional, lembrou-se de Pierre Janet, do Charcot,
do De Roche, do Aksakoff, falava desses nomes clássicos da ciência espírita, né? O médico dirigiu-se desapontado ao Calderaro e comentou: aí o médico desencarnado, puxa vida, tanto trabalho, transmiti a minha mensagem, o Lara realmente sintonizou bem comigo, a minha mensagem foi fiel, e eles discutindo aí que realmente é um animismo. Ora essa, jamais desejei despertar tal polêmica aí, disse o médico, né, assim meio indignado. Poxa, eu não queria transmitir, porque ele botou o nome dele lá no final. Eu não queria realmente, não desejava despertar essa polêmica aqui. Falei que bastar-nos-ia um pouco de amor pelos enfermos e nada mais. E na essência a mensagem era: vamos amar um pouco mais os enfermos. Eu não quis falar mais do que isso. Mas assinou. Esse é o problema. Calderaro acercou-se de Eulália, entristecida, porque Eulália escutou tudo isso. Ela, como médica, ficou melindrada, né? Entristecida, e a médium ouvia as definições com irrefreável amargura. Ela estava chateada, realmente aborrecida. Jogando ela no lixo, né? Como se fosse realmente uma, nem médium, né? Porque animismo não é mediunidade em si. Obscurecera-lhe a mente, ficou chateada, agora empanada por densos véus de dúvida. A argumentação em curso nublava-lhe o entendimento. A Eulália chorava. Aproximando-se dela, porém, Calderaro consolou Eulália. Explicou para o André que os encarnados nem sempre examinam as situações pelo prisma da justiça real. Eulália é colaboradora preciosa, é uma colaboradora sincera. Se ainda não completou as aquisições culturais no campo científico, mas ela é suficientemente rica de amor para contribuir na sementeira de luz. Encontra-se, porém, desabrigada entre os companheiros invigilantes e permanece sozinha nessa crítica ao animismo. E assediada como está, ela é suscetível realmente de se abater e até se afastar e desanimar. Vamos auxiliar ela, sem demora. Aí eu, Calderaro, vamos ajudar ela, que ela precisa de ajuda agora. A destra de Calderaro, as mãos espalmadas sobre a cabeça de Eulália, irradiava brilhantes luzes que lhe desciam do encéfalo ao tórax qual um fluxo renovador. Eulália voltou à serenidade, dissipou-lhe a tristeza destrutiva, os centros perispiríticos tornaram-se à normalidade, a epífice irradiou uma branda luz, as nuvens de mágoa que se lhes esboçavam na mente sumiram como por encanto. Amparada pela atuação direta de Calderaro, Eulália sabia dos percalços do trabalho e mergulhava-se gradativamente no clima de compreensão daquelas críticas, restabelecendo a tranquilidade graças ao Calderaro, né? O Calderaro, em seguida, conservou as mãos apoiadas nos lobos frontais, agindo-lhe sobre as fibras inibidoras. Houve então uma nova mudança. A mente de Eulália, desinteressando-se da inócua, inútil e fútil conversação dos críticos de plantão daquele grupo, ficou mais atenta ao campo de ação espiritual. Ao contato benéfico do Calderaro, cortava-lhe de modo imperceptível para ela o interesse pelas referências sem proveito, convocando-a a mais íntimo intercâmbio com além. Com ternura, muito paternal, Calderaro, conservando-se as mãos na mesma postura nos lobos frontais da Eulália, inclinou-se bem próximo do ouvido e falou próximo do ouvido de Eulália, que ela também tinha clara audiência, e carinhosamente ouviu: Eulália, não desanime não. A fé representa a força que sustenta o espírito. Nossos amigos não te acusam, nem te ferem, tão somente eles dormem na ilusão e sonham apartados da verdade, estão iludidos. Eulália, isso Calderaro no ouvido dela, desculpa-os pela futilidade do momento, estão sendo fúteis. Mais tarde, eles despertarão para o esforço de espalhar-se o bem. Investigam com os olhos a superfície das coisas, mas seus ouvidos ainda não escutaram o sublime apelo à própria redenção. Singamos para frente, Eulália, estaremos contigo na tarefa diária. É necessário amar, Eulália, perdoar sempre, esquecendo o dia obscuro a fim de alcançar os milênios luminosos, que é um dia para os milênios luminosos da nossa caminhada, né? Não desfaleças, Eulália. Deus te abençoará.
Obviamente, Eulália não registrava aquelas palavras com os tímpanos da carne, mas com os tímpanos da capacidade de clareaudiência, que é a capacidade mediúnica de ouvir o Espírito. Encheram-lhe os lobos frontais de intensa luz. As frases comovedoras do Calderaro represaram-se-lhe no cérebro e no coração. Quais pensamentos sublimes que lhes caíam do céu saturados de um calor reconfortante e abençoado. Sim, respondia do fundo da alma, Eulália. Embora os lábios se lhes cerrassem no incompreendido silêncio, Eulálio trabalharia até o fim consciente de que o serviço da verdade pertence ao Cristo, que o serviço da verdade pertence ao Senhor e não aos homens, os críticos de plantão. Esqueceria todos os golpes, receberia as oposições dos outros, transformando-as em auxílio. Converteria as opiniões desanimadoras em motivos de energia nova. Dar-se-ia pressa em reconhecer os próprios defeitos, sempre que fossem apontados pela franqueza de alguém, rendendo graças pela oportunidade de corrigi-los quanto possível. Caminharia para a frente. Ser-lhe-ia a mediunidade um campo de trabalho onde aperfeiçoaria os sentimentos que nutria, sem cogitar dos utensílios para servi-la. Que lhe importavam, como efeito, as dificuldades psicográficas que lhe pulsavam num coração disposto a amar? Que importa os erros de grafia, ou de ideias, ou de possibilidade ou impossibilidade de identificação de características do autor da mensagem? Ela estava preocupada porque ela disse que agora estou com o meu coração cada vez mais fortemente disposto a amar. Sim, ouviria as sugestões do bem antes de tudo. Seria fiel a Deus, seria fiel a si mesma. Se os companheiros humanos não a pudessem entender, não lhe restava o conforto de ser compreendida pelos amigos da vida espiritual, ou seja, se os homens da terra não me compreendem, ela se sentia confortada, compreendida pelos seus amigos espirituais. Isso bastaria. Ao termo da experiência terrestre, haveria suficiente luz para todos. Cumprir-lhe crer, trabalhar, amar e esperar no divino Senhor. Aí o Calderaro, depois de passar toda essa informação e ela começar a cogitar dentro dela todas essas reflexões, Calderaro retirou as mãos, deixando-a livre, reaproximando-se de André, disse para o André: a nossa irmã foi auxiliada e está muito bem, louvado seja Deus. E, observando os lobos frontais da Mabel, tão revestidos de luminosidade, André Luiz fez sentir a Calderaro a sua admiração. E o Calderaro informou para André Luiz: Eulália, neste instante, fixa mentalmente na região mais alta que lhe é possível. Recolhe-se calma no santuário mais íntimo, de modo a compreender e desculpar com muito proveito. Indicando a referida região cerebral, concluiu: nos lobos frontais, André Luiz, a esterilização fisiológica de centros perispiríticos são importantes. Repousam milhões de células que esperam para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. Nenhum homem, dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde os remotíssimo passado até os nossos dias, logrou jamais utilizar na 10ª parte da capacidade dos lobos do nosso, ele chama de centro cortical, que é o córtex cerebral. Então, de alguma forma, a nossa capacidade de usar o potencial de energias, dos registros que existem em toda essa capacidade neurônica, né, do nosso córtex cerebral. São forças de um campo virgem que a alma conquistará não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Tal serviço, meu amigo, só a fé vigorosa, só a fé reveladora pode encetar como indispensável lâmpada vanguardeira do progresso individual. Então, de alguma forma, quando Eulália, nesse momento, fixada mentalmente em regiões mais altas, né, onde estão exatamente a região do cérebro, e sobretudo nos lobos frontais, onde há a esterilização fisiológica dos centros perispiríticos, isso quer dizer o seguinte, para terminar a nossa fala:
O nosso cérebro físico, existem células com a capacidade de registrar as informações que recebemos de fora, imagens e vozes, sons e imagens. E a capacidade desses neurônios de registrar como um HD de computador. Nosso cérebro físico. No corte cerebral, a capacidade de utilizar todo o potencial de armazenamento que o corte cerebral é capaz, o ser humano, por mais intelectualizado que foi, o mais sábio dos homens, não chegou a utilizar 10% do potencial de registro desse mapa cognitivo que estão registrados tanto nas células físicas do cérebro físico, principalmente nas células fluídicas do perispírito. Porque, na realidade, a célula física vai decompor-se com a morte. Mas as células, chamadas neurônios do perispírito, permanecem, e esses registros. E o potencial que nós temos de armazenar, de formar um mundo cognitivo, ou seja, de muito aprendizado, de muito saber, nós não utilizamos 10% desse potencial. É isso que ele disse aqui. E mais do que isso, de que Eulália, ela se espiritualizou com força e rápido, porque ela introjetou dentro nela a capacidade de se encontrar consigo mesmo. Jorge faz uma concentração e vamos tentar estabelecer uma viagem interior, mas tentando neutralizar o Jorge, que é passageiro e transitório, e encontrar a essência que hoje se chama Jorge. Porque a minha essência não se chama Jorge, nem a de vocês. A essência de cada um de nós tem um nome transitório para a vida atual na encarnação. Mas não somos nós. Nós somos muito mais do que um corpo. Nós, em essência, somos muito mais do que um pensamento. Nós somos muito mais do que um sentimento. Infinitamente mais do que um nome. Nós somos essência, nós somos luz. Nós somos e viemos do Criador, e eu repito isso 1 milhão de vezes, porque a lógica e a mágica da pedagogia no processo de aprendizado é a repetição da lição. Então, quanto mais eu falo, mais nós temos capacidade de compreender de que nós temos e trazemos em essência o DNA de Deus. Por quê? Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Poeticamente narrado por Moisés, essa passagem. Portanto, nós já trazemos o DNA de Deus. Onde é que está? Já que nós falamos em DNA, em código genético, né? Nós falamos código genético físico, código genético, todos nós trazemos um código genético. Mas nós trazemos também, aspeado e metaforicamente falando, o código genético divino. E onde está o código genético divino em nós, em nossa consciência? A nossa consciência é o eu mais profundo, o que Jung chamava de self, ou o eu mais profundo, né? Então, a nossa meta é a autoiluminação. A nossa meta é não nos escravizar aquilo que é transitório. É não ficarmos escravos àquilo que é passageiro. É não ficarmos escravos àquilo que é impermanente e centrar todo o nosso potencial pela vontade naquilo que vai permanecer, ou naquilo que é permanente. E o que é permanente em nós? O amor, a paz, a tolerância, a saúde. E tudo isso nós já temos em nós. Eu termino aqui dizendo que o ser humano em essência, nenhum ser humano em essência é mau. Nenhum ser humano. Por pior daqueles seres que estão nas mais terríveis brumas das trevas, nas abissais regiões das trevas. Ainda assim, eles não são maus. Eles estão na maldade, transitoriamente. Mas em essência, eles também são amor, porque são filhos de Deus. Então nós, como filhos de Deus, chegaremos à pura e eterna felicidade com certeza absoluta. Vocês não têm dúvida, nós podemos levar o tempo que for, mas o determinismo de Deus pelo amor, e é o tempo que ele usa e não o castigo, nem a punição, Deus usa o tempo para chegarmos à pura e eterna felicidade, nós chegaremos. Eu lá em pouco tempo, opa, não é a crítica que vai me derrubar não, não é não. Porque eu sou muito mais do que Eulália. Eu sou a essência divina e não estou trabalhando para mim, e o que sair de mim, eu não vou dizer que é glória minha, mas eu louvo isso porque exatamente eu atribuo ao Senhor o autor daquilo que por mim sai de bom. Ótimo. Tudo que fizermos de bom, atribuamos a Deus. Não foi eu, foi ao Senhor. É maravilhoso isso, né? Porque nós atribuímos a Deus o que de bom fizermos. O que de ruim nós assumimos, né? Mas Deus não vai me punir por isso não, porque eu vou aprender também. Se eu errei, vou aprender porque eu preciso corrigir o erro.
e corrigir o erro com amor. Né? Não precisa corrigir o erro com ódio ou por obrigação, não. Vamos corrigir, errar, todo mundo erra. Né? Até mesmo esses críticos aqui, que levantam a tese animista aí, também vão ter seu perdão, como todos nós teremos. Mas todos nós, não temos como fugir disso não, meus irmãos. É determinismo de Deus, nós chegaremos à pura e eterna felicidade. Eu sempre tenho como a resposta tronco de toda uma árvore, de um livro consagrado que criou ou trouxe para a Terra uma nova revelação, que é o Livro dos Espíritos. E a questão 115 eu considero a mais importante de todas as respostas dadas ali. E ali está bem claro que Deus nos criou para a pura e eterna felicidade. E ele assinou isso embaixo. Então já trazemos o DNA da felicidade. Agora cabe a nós, já que nós temos isso em nós, irmos devagarinho, né, gradualmente ampliando o amor que já somos, a luz que nós já tomamos, né, a saúde que já temos, já somos em essência. Nós somos tudo de bom. As coisas ruins são transitórias, vão passar. Né? É isso aí, meus irmãos. E é bom pensar assim, porque isso é real. Não estou inventando nada, nem inventando mentira, porque nós somos de essência divina. Viemos do perfeito absoluto, e do perfeito absoluto não vem nada imperfeito. Não há defeito de fabricação, não, tá? Nós viemos do perfeito. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Até quarta-feira que vem.